paz, Senhor, amém? Amém. Esse último hino, realmente, nós estamos vivendo pela graça. Eu não sei vocês, mas eu tenho sentido um hino muito pesado no nosso país, hino de guerra. Nós estamos em guerra e às vezes nós cristãos não nos apercebemos para isso. O inimigo está deitando ataque nisso. São dias turbulentos, dias pesados, e nós realmente precisamos guerrear. E esse hino fala muito sobre isso, né? Nós estamos aqui pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nós estaríamos todos embora. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ler a Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios 9, versículo 7. Segundo Coríntios 9, 7. Segundo Coríntios 9, 7. Amém? E a Bíblia diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Esse versículo fala tudo sobre o dízimo e oferta, só da gente ler ele, né? Deus não nos força a nada. A gente abençoa a casa de Deus por amor, por crer que a oferta e o dízimo que nós ofertamos, ao dízimo que nós dizimamos, é a gratidão nossa por Deus, por tudo que Ele tem feito por nós. E mesmo assim, Deus todos os dias tem provido na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, e muitas das vezes nós não reconhecemos isso, porque nós somos passageiros dessa terra. E nós não temos nada. Nós não temos nada. Simplesmente Deus investe em nós. E Ele que nos sustenta. Porque se Deus chegar aqui agora e tirar o ar que respiramos, então nós não somos donos de nada. E às vezes Deus investe em nós e nós administramos mal. Nós não zelamos do que é dele, que é a casa dele, que é a casa de Deus. E eu sou grato a Deus todos os dias que eu chego no culto e eu vejo jovens, crianças, uma igreja pequena, mas que a presença de Deus está nela o tempo todo. Aleluia. Glória a Deus. E esse trabalho aberto, que se não for a misericórdia de Deus, eu não entendo o que é. Porque o que tem sustentado essa obra, primeiro é Deus, e segundo, os irmãos que se sacrificam para ela, que ela esteja aberta. Então Deus é maravilhoso conosco. E eu costumo dizer que para Deus não existe troca. Eu não dou 100 para ele me dar 200, não existe. Em lugar nenhum na vida eu vejo isso. Eu não vi passar e não dá medo de falar isso. Vamos dar 100 que Deus me dá 200. Vamos ofertar 50 que Ele me dá 100, isso não existe. Nós ofertamos para Deus de coração, porque nós entendemos que é Ele que tudo, que é dono de tudo, do ouro e da prata.
Isso é a pequenina parte que nós temos obrigação de fazer, o mínimo nosso, é ofertar, dizimar na casa do Senhor, para a manutenção da igreja, da casa de Deus. Quando eu vejo em Malaquias, fala sobre o dízimo, trazer todos os dízimos na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa, e às vezes muita gente leva aquilo, senão eu vou levar para o arroz do palco na minha casa. Tanto é que tem muita gente que não dizima uma oferta, o arroz não palco na casa. Quando está falando aquela passagem, fala mantimento nessa obra, na casa dele. Quando nós dizimamos e ofertamos para que o pastor tenha um salário, que tenha dignidade, para poder fazer uma visita, para poder fazer a obra. É esse mantimento que eu entendo que Deus está falando. Então nós ofertamos para que a obra dele seja tocada, que a obra dele seja investida na obra dele. E muitas das vezes nem isso nós fazemos. Se o pastor daqui receber salário, está enrolado, ele é família dele. Mas eu tenho certeza que Deus vai prover muito nessa obra que parece ser tão pequena. Muito na vida de cada um aqui, vai poder abençoar muitas pessoas. Glória a Deus. Porque Deus não trabalha com quantidade, sim com qualidade. É a qualidade da minha oferta, a qualidade do meu dízimo. O que eu estou ofertando para Deus? Pai, irmãos, pode ser R$2. Mas que não faça aquela buchinha, aquele cigarrinho enrolado, joga ali, ó. Isso é o resto para Deus, não. Pode ser R$2, mas com decência, com honra, com reverência para Deus. E você vai ver que as coisas vão dar. Eu sou suspeito de falar de dízimo e oferta, eu sou suspeito de falar de bênção de Deus. Ontem, lá em casa, nós fazíamos uma oração de família, lendo a Bíblia e falando sobre isso. Falei com meus filhos. Se nós fizermos hoje uma planilha que nós tínhamos há 15 anos atrás e o que Deus nos abençoou hoje, há 15 anos atrás eu não tinha 10% de contas. E como se explicar isso? Se não for Deus. Glória. Se eu falar para vocês que eu não passo dificuldade, eu sou mentiroso. Mas se eu falar para vocês que na dificuldade ele nunca me deixou na mão, aí eu nunca menti. Glória a Deus. Tem coisas que para mim parecem impossíveis, que às vezes eu pego. Então não na fé é pequena. Quando eu vejo aquele problemão, que para mim é um problemão, eu esqueço que eu tenho um Deus que zela por mim e pela minha família. E a hora que eu menos espero, ele leva a mão dele e me socorre. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui não vai ser diferente. Eu tenho certeza que nós temos o lote ali, Deus já abençoou nós com o lote. Sabe? Finalizando o pagamento. E aquele lote vai ser bênção para cada um e para esse bairro. Essa igreja vai fazer uma diferença nesse bairro. Isso aí chama ofertar e dizimar na obra. Quando nós investimos no reino de Deus, não para que a minha família se sinta bem, mas sim para que meus irmãos estejam bem. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos, irmãos? Obrigado, meu Pai, por mais esta reunião, Pai, por mais esse culto de ação de graça, Senhor. Eu sei que a Tua presença já se faz conosco, Pai, mesmo antes dessa porta ser aberta. Eu sei que a Tua presença, Pai, é real no nosso meio. Senhor, esse momento tão importante, Pai, assim como é o louvor, assim como é a palavra, esse momento de dizimar e ofertar na Tua casa também é muito importante. Senhor, eu sei que muitos aqui, ó Pai, têm a vontade, Senhor, de dizimar, de ofertar, e não têm a condição, mas que o Senhor possa abrir a porta para essa pessoa, para que essa pessoa venha ser próspera e abençoada, Senhor, para que no lar dela, Senhor, a prosperidade venha reinar, e que ela venha entender que o Senhor é o Deus que reina nesta casa e na vida dela. Que a Tua presença, Pai, seja real sobre cada um. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vem com alegria em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Saudades dos papados. Amém. Irmão, falando que o último hino que foi falando sobre a graça de Deus, que ela que nos sustenta, né? Verdadeiramente só a graça de Deus nas nossas vidas, né? Como já foi falado aqui, o nosso país, quer dizer, o mundo está em crise. Não estou falando de crise financeira, não, estou falando de crise espiritual, crise moral e outras crises que o mundo inteiro está passando. Mas nós que temos a graça de Deus nas nossas vidas, nós estamos em paz, estamos felizes, estamos adorando e continuaremos adorando a Deus, bendizendo e exaltando o nome do Senhor, que é dono de todas as coisas. Nós vamos falar hoje sobre nós ver lá de Marcos, capítulo 5 de Marcos, nós vamos abrir nas suas Bíblias, capítulo 5 de Marcos, e nós vamos falar quando não há mais esperança, né? Quando não há mais esperança. Vamos ver aqui no capítulo 5 de Marcos. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu com 4 olhos já não faço muita coisa, e só com 2 agora fico piorando mais ainda. Mas tudo bem, Deus vai nos dar graça, né? E a gente vai estar lendo aqui, capítulo 5 de Marcos, no versículo 25. Vamos ler o 25, nós não vamos ler o texto completo, porque não vai haver necessidade para isso, né? Nós estaremos falando, mas não vai haver necessidade para isso. Vamos ver só do versículo 25 a seguir, né? Então, o versículo 25 diz o seguinte: versículo 25 diz o seguinte: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo, amém. Somente até aqui, depois vamos ver. Nós vemos aqui, irmãos, uma senhora que já tinha gastado muito, ela já tinha perdido a sua esperança. Quantas pessoas que às vezes perderam a esperança por uma enfermidade, um mal que lhe aflige, e ele fala assim, agora não tem mais solução. Era o caso daquela mulher. Aquela mulher não tinha solução. A medicina na época, creio que não é como hoje, que a medicina é avançada, em muitos casos ainda passa batido ainda, né? Mas naquele tempo não tinha uma medicina avançada. E ela já tinha gastado todos os seus bens, eu creio que era uma mulher bem afortunada, né? Como se dizer. E ela já tinha gastado todos os seus bens com aquela enfermidade. E a Bíblia diz que ali a situação ia de mal a pior. Tudo que ela gastava
não surtia efeito nenhum. Por quê? Porque o mal não era descoberto, a medicina não descobria, e ela ia cada dia mais se afundando. Esse dia eu estava lendo esse texto, né? E comecei a pensar, falei, gente, essa situação dessa mulher, já pensou se fosse um homem, do jeito que o homem é frouxo, qualquer coisinha, cortou. Ai, eu não quero nem ver. Imagina, irmãos, uma senhora, 12 anos, passando por uma situação daquela. Olha, não é fácil não. E Deus deu graça para aquela mulher, para ela conviver esses 12 anos com essa situação, até chegar à esperança, que era Jesus. Mas olha só a situação. Quando a pessoa dá crédito à palavra de Deus, ele é abençoado. Olha só. Ela ouviu, a primeira coisa que aquela mulher fez foi ouvir. Quando ela ouviu falar de Cristo, ela falou, opa, tem solução sim para o meu problema. Segunda coisa, ela teve fé, ela creu, porque a Bíblia diz que ela creu. A fé dela foi a ponto dela falar assim, ó, se tão somente eu tocar nas vestes já é o suficiente. Olha só, isso é fé. Esse foi o segundo passo dela. O terceiro, ela tocou, e o quarto passo, ela confessou. Quando as pessoas que ele chega até, ele segue Jesus, anda com Jesus, até crê em Jesus, até é tocado por Jesus, ou toca em Jesus, mas não confessa. Você já viu? Aquela pessoa que ele... Mas qual a pessoa que ele não confessa a Cristo? Aquele que ele, às vezes, fica a vida inteira na igreja, anda com Cristo, segue a Cristo, mas ele nunca levantou a mão para falar, Senhor, eu te aceito como meu verdadeiro Salvador da minha alma. Eu te aceito o Senhor como aquele que é o dono da minha vida. Ele vai andando com Cristo, seguindo a multidão, mas ele não encara tocar em Jesus. Aquela mulher teve essa coragem. Ela foi lá, e ali, engraçado que quando ela tocou em Jesus, o que aconteceu? Jesus sentiu que ela tocou. Vem cá, mas tanta gente, os discípulos até falaram, vem cá, mas no meio dessa multidão, como é que o senhor vai falar que vai saber quem é que tocou? Opa, alguém tocou diferente, saiu virtude de mim. Senti que o poder dos céus foi abalado pela fé dessa mulher. A mulher chegou e já confessou a Cristo que tinha sido ela. Jesus ali. 4 coisas aquela mulher fez. Ela creu, ela tocou em Cristo, ela teve fé, e ela confessou qual o problema, qual a situação, que ela não podia estar ali. Segundo a lei, ela não podia estar ali, no meio daquele povo, pelo o problema que ela tinha que estar escondida, reservada, ela não podia estar por meio da multidão, porque era considerada imunda. Olha só, qual é a situação da época, né? Então ela não podia estar ali. E Jesus, o que Jesus fez? Jesus restaurou a saúde dela. Olha só. Jesus salvou aquela mulher. E Jesus honrou aquela mulher chamando de filha. Vamos ver aqui? Olha só o quanto que Jesus é maravilhoso. E aqui ele diz o seguinte: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos. Vês que a multidão aperta e dizes quem te tocou? E ele olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante e disse toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Olha só. Ela confessou para ele toda a situação. E Jesus honrou ela chamando de filha. Olha, filha, a tua fé te salvou. Isso para os judeus, Jesus chamar ela de filha e perdoar pecados, isso para os judeus era um absurdo, né? Porque eles falavam, só Deus pode perdoar pecado. Mas eles não entendiam que quem estava ali diante daquela multidão e aquela pessoa que estava ali pedindo para ser curada, aquela mulher, ela estava pedindo justamente para o dono da vida. Estava pedindo justamente para Jesus. Jesus disse para Filipe: olha, Filipe, eu e o Pai somos um. Quando Filipe pediu para ver o Pai, Jesus falou, Pai, Senhor, mostra para nós o Pai. Ele falou: Filipe, eu e o Pai somos um. Ou seja, nós somos a mesma pessoa. Por que Deus enviou Jesus para a salvação em forma humana? Porque Deus é Espírito. Espírito sente dor? Não. Espírito sente medo? Não. Nada que o ser humano sente, o Espírito não vai sentir. O que acontece? Deus vai e envia Jesus na forma humana. Jesus vem com duas naturezas, divino e humano. Então ele na natureza divina, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é fonte viva, ele é todas essas coisas. Mas na natureza humana, Jesus passou fome, sentiu sede, sentiu angústia, sentiu tristeza, todas essas coisas. Medo. Na natureza humana. Porque ele era divino humano. Nós vemos que em todas as vezes que Deus se apresentava para alguém para falar alguma coisa para o seu povo, ele se apresentava em forma humana. Se chama teofania, né? Deus se apresentando em forma humana. Deus, né? E aí ele se apresentava como ser humano, que é para o ser humano entender o que ele estava falando. Você vê que quando Deus se apresentou para Abraão ali na destruição de Gomorra e Sodoma, como que ele se apresentou? Chegaram e iam passando 3 anjos, e ali os 3 anjos chegaram na casa de Abraão, e pousaram lá. Abraão sentiu no seu coração de chamar aqueles homens: vem pousar aqui, vem aqui, vem se alimentar, vocês vão seguir viagem antes de se alimentar. E o próprio Jesus estava ali. Mas Jesus estava ali? Sim, claro que sim. De forma humana. Olha só, ele tinha 3. E 2 foram até Sodoma para avisar lá. E o próprio Deus ficou conversando com Abraão e falando: olha, eu vou destruir lá Gomorra e Sodoma. Senhor, mas vem cá. Mas e se tivesse 50 justos naquele lugar, o Senhor destrói? Ele falou: não, se tivesse 50 não destruiu, não foi diminuído. Eu sei que chegou até o ponto de falar assim: olha, se tiver 10 eu não destruo. Deus é maravilhoso, né? É graça, é poder, é misericórdia, é tudo, e o homem não reconhece isso, né? Não, se tiver 10, por isso não, a gente não destrói. Mas não achou 10. Falou: olha, Abraão, vamos fazer um negócio, arranca logo de lá, e o resto eu vou pôr fogo naquela bagaça lá, que dá, não presta para nada antes. E foi o que aconteceu. Aí você fala assim: gente, mas como é que Deus fez tudo aquilo, que queimou criança, queimou todo mundo? Então, as crianças, Jesus falou que das crianças é o reino dos céus. Então Deus podia levar toda aquela criançada, podia queimar todo mundo, já estava na glória com ele. Agora, os conscientes, aqueles que estavam conscientes da situação, que pecavam deliberadamente, porque gostavam de fazer, tanto que quando os anjos chegaram lá, eles foram bater na casa dela. Esses caras que estão aí, como é que é? Né? Então, os irmãos sabem a história, né? O que é isso? Eles eram conscientes do que faziam. Mas Jesus falou que o reino do céu é das crianças.
Por isso que acontecia esses negócios de Deus acabar com tudo. Vai lá e acaba com tudo, e acabava, e as pessoas ficam perguntando por que as crianças iam juntos. Por quê? Porque Deus ia fazer separação. Deus não vai fazer separação entre o bem e o mal? Então as crianças, tem que fazer separação. As crianças, eles são o quê? O que é criança? Criança, ele nasce na origem do pecado. Mas vem cá, cadê a Valentina? Não, a Valentina está aqui, mas tem criança aqui. Você vai dizer que aquela criança pensa igual a mim, que a você? Você vai dizer que aquela criança tem a maldade que eu e você tem? Mas fulano olhou para mim com a cara feia, cuidado, é até feio mesmo, não tem como olhar com a cara bonita, né? E você olhou para mim com a cara feia, também não vou olhar mais para ele. Olha só, a criança é diferente. A criança é diferenciada. A criança, eles brigam aqui, olha. Por isso que Jesus falou para nós nos tornarmos como criança. Olha só. Eu comecei no assunto, então parece que eu estou em um outro assunto, não é não? A mesma coisa. Tornarmos como criança, porque quando ele diz dos tais é o reino dos céus, ele quis dizer, olha, se vocês se tornar como essas crianças, vocês têm o reino dos céus. É seus. Ou seja, então ele deu aí uma margem de que as crianças, o reino dos céus é das crianças. Olha só. E aquele povo lá, toda aquela maldade lá, Deus tocou fogo em tudo. Aí parece assim que Deus fez uma maldade. Não, Deus não faz maldade para ninguém. Pelo contrário, Deus usa da misericórdia, mas a sua justiça ela é tão grande que as próprias pessoas, eles cavam a cova, como diz, e se jogam lá dentro. Nós estamos vivendo uma situação no nosso país, não é mudando de assunto, mas nós estamos no mesmo assunto aqui, vivendo uma situação no nosso país que a coisa não está tão boa. É difícil, está complicado. As nossas autoridades mexendo com coisa grande. Irmãos, coisa grande que eu estou falando, eu não estou falando do espaço físico de Israel, da geografia de Israel. Não estou falando da geografia de Israel, o local. Eu estou falando do povo. Eu estou falando de um povo que é escolhido por Deus. E quem mexe com Israel está mexendo com a menina dos olhos. Glória! Mas quem se mexeu no meu olho, esse dia caiu um besourinho. Então, a gente bebia água ali, um besourinho caiu no meu olho. Fiz que na retina, uns 3 dias meio olho ruim, o meu olho. Agora, se a pessoa se mexer na menina dos olhos de Deus, gente, é coisa séria. Por isso, irmãos, o nosso país precisa estar em oração constante para Deus guardar. A graça de Deus está sobre a nossa nação, o nosso povo, para que nós não venhamos sofrer alguma consequência por alguém com seus atos, às vezes irresponsáveis, né, causar problema na nossa nação. Mas não vai causar, porque Deus é poderoso para nos guardar. O Deus que livrou Israel naquele tempo, o Deus que livrou Jacó, o Deus que livrou o povo dele lá no Egito, quando Moisés, quando parecia que aquele povo não havia mais esperança. Nós estamos falando de quando não há mais esperança. Parece que a coisa fala, não, agora está tudo perdido. Não, não está tudo perdido. Quando parece que está tudo perdido, Deus entrou com solução. Irmão, Deus entrou com solução na vida dessa mulher. Deus é aquele que entra com solução nas nossas vidas. Deus entrou com solução lá para o povo de Israel, lá no Egito. Esse povo estava numa situação escravizado, não tinha saída. Aparentemente, o que eles iam fazer? Nada. Mas Deus entra com providência justamente na hora que acabou toda a esperança humana. Todo o recurso humano acabou. Agora não tem mais recurso. Eu costumo até dizer que tem pessoas que às vezes tem um parente ou um familiar no hospital, e quando o médico fala assim, olha, agora só Deus.
Aí o cara entra em desespero. Não é hora de entrar em desespero. Você tem que ficar desesperado enquanto é o médico que está cuidando. Quando ele fala agora só Deus, agora está em boas mãos. Aí Deus vai fazer o quê? Ou Deus leva ou cura. Se ele quiser curar ele, porque é dele. Então ele leva ou cura. Deus quis curar aquela mulher, curou. Jesus curou, salvou, libertou e levou para o céu. Né? Então, quanto nas nossas vidas não há, nós achamos que não há mais esperança nenhuma, nós podemos olhar para as nossas vidas e ver os livramentos que Deus ia dando para o povo dele nos momentos mais difíceis. Porque quando está fácil, é nós mesmos que temos que agir. Quando o negócio é para nós agirmos, temos que agir. Andar para cima e falar, opa, o negócio não funciona dessa maneira não. O negócio funciona assim. Vamos partir para a lei, vamos partir para isso, mas dos homens aqui, esse negócio aí é os homens aqui que resolve. Agora, quanto problema não é para nós resolvermos, irmãos, aí vamos entregar nas mãos daquele que tudo pode. É ele que resolve. Foi ele que agiu no passado, na vida do seu povo. É ele que continua agindo nos nossos dias. E é ele que continuará agindo. Aleluia. É ele, irmãos. É ele que age. Gideão estava uma certa vez no lugar de pisar uva, né? Amassar uva daquele que pega com o pé, né? Até pouco tempo no Rio Grande do Sul era assim também, né? Amassar a uva com o pé, né? E Gideão estava lá no lugar de amassar uvas, ele estava batendo trigo, mas não trigo assim não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uva para trigo estava diferença da branca. Mas ele estava lá por quê? Porque não tinha outra alternativa. E Deus falou, ei Gideão, a prova acabou, Gideão. Varão valoroso, o cara até custou. Gente, se um anjo chegar aqui e me chamar de varão valoroso, eu vou olhar para trás assim e falar, cadê? Cadê o homem? Né? E foi justamente isso que o Gideão fez. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Por isso que temos que ter coragem e audácia para lutar, porque em primeiro lugar, se nós não lutarmos, essa mulher, olha só, essa mulher lutou. Vê só. Ela, com todo aquele problema que ela estava com ele, ela saiu se arrastando, seguiu a multidão. Jesus, nessa hora, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Se você ler o início do texto, Jesus não estava ali especialmente para essa mulher não estava, ela mesmo, não. Jesus estava indo para a casa de Jairo. E outra, ele resolveu, porque ele só entregava problema para Jesus, né? Nós só entregamos problema para Jesus. Jesus já estava resolvendo um outro problema na casa de Jairo, que a menina tinha morrido. Olha só. Jairo chegou para ele, nossa, Senhor, vai na minha casa, vai, fala alguma coisa, que a minha filha está no mundo, a minha filha está morta, está à beira da morte. Só que Jairo saiu de casa, a menina estava à beira da morte mesmo. Só que enquanto Jesus estava conversando com Jairo, a menina morreu. Aí o negócio, aquilo que estava ruim ficou pior. Aí, quer dizer, pior para nós humanos. Ali para Jesus, ali que estava bom. Né? Porque para Deus, quanto mais o problema difícil, Deus não resolve problema difícil. Deus só resolve problema impossível. Ali no caso era impossível, a menina ressuscitar ela. Perante o ser humano era impossível. Mas Deus que salva, que liberta, que cura, e que estava presente ali naquele local, com aquela multidão, sai acompanhando já. Aí a multidão acompanhou. Opa, quando acompanhou, eu vou lá e agora? Vou pegar no fraco. Quando a multidão acompanhou Jesus, ela entrou no lixo. Então, encostei no ombro aqui. Agora sim, agora, quando a multidão, opa, alguém me tocou. Como no meio de tanta gente, aquele currículo, aquela impressão, estava igual na Paulista hoje, né? Então o que acontece? Ela foi tocar, ela tocou Jesus, recebeu um milagre, Jesus curou ela, salvou, libertou, deu saúde e seguiu para a casa de Jairo para resolver o problema da filha de Jairo, que estava já morta. Tanto que quando ele estava no hospital conversando ali, um dos servos chegou e falou, olha, não
incomodar o mestre, não, agora já é tarde. A menina já morreu. Se tivesse ido antes, não tem, agora já foi. Ou seja, já é. Jesus não ligou porque os caras falaram. Já morreu, mas não era assim. Ela está doente, ela está passando, ela está doente. Chegou lá e você vê, irmãos, muitas vezes, nós às vezes juntamos um monte de gente, nós vamos orar para fulano, para Deus fazer a obra. Então traz o enfermo aqui e a gente vai orar e Deus vai fazer a obra. Irmãos, vê quem são as pessoas que você vai chamar. Porque às vezes tem uns cabras que se você chamar, ele vai atrasar o processo. Ele não vai atrasar, ele não vai impedir a bênção, mas o processo ele atrasa. Tanto que Jesus, quando entrou lá, chamou 2, 3 ali dos seus e o pai e a mãe da menina. Foi isso? Era o suficiente. Não entra essa turminha aí, não, é tudo incrédulo. Não entra não, que vai acabar tentando complicar a situação. Apesar que não ia complicar, mas poderia retardar o processo. Mas Jesus chamou a pessoa. Nós temos que ter muito esse cuidado. Nossa, tem um irmão lá em tal lugar, está enfermo. Vamos lá. Aí você vê quem são os irmãos que você pode chamar para ir com você. Irmão fulano, não são mais 3 mesmo? Vamos lá. E Jesus vai fazer a obra. Uma coisa eu vou te falar, se Jesus quiser curar o cidadão, ele vai curar. Para viver mais uns dias igual Deus fez para Ezequias. Se Jesus não quiser, ele não vai curar porque é dele. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Da forma que ele quiser, do jeito que ele quiser, porque é ele. Ele é soberano, ele não recebe ordem, ele dá ordem. Né? Então se ele quiser, mas nós oramos tanto e Deus não resolveu o problema. Resolveu sim. Cadê a pessoa que o Senhor orou por ele? Jesus recolheu, então ele resolveu o problema, meu filho. De um jeito que ele resolveu. Se ele acrescentou os dias de vida, Jesus ressuscitou Lázaro. Cadê Lázaro? Alguém encontrou Lázaro por aí? Falando daquele criminoso na área, estou falando, Lázaro, irmão de Maria. Alguém sabe onde é que Lázaro está? E Jesus não ressuscitou ele? Tabita e outros? A filha de Jairo? Quem foi por ele agora? Cadê eles? Tem ninguém aí? Não tem. Jesus ressuscitou para mostrar que ele é o dono da vida. É ele que faz ressuscitar, é ele que leva para o céu, é ele que comanda, é ele que faz tudo. Então, por isso que ele ressuscitou a Lázaro, para mostrar, é uma mostra grátis do que vai acontecer conosco. É uma mostra grátis do que vai acontecer conosco. Igual Elias quando foi eu estou terminando, viu, irmãos? Está terminando. Igual Elias quando foi arrebatado. Vem cá, a Bíblia diz que o homem estava ordenado, morreu uma vez, e depois disso virá o juízo. Não é isso que está escrito. A Bíblia está se contradizendo? Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Porque isso aí Deus criou essa lei para os homens. Aos homens, ordenado, morreu uma vez, e depois disso veio o juízo. Aí, irmãos, mas e Elias e Enoque? Como é que faz? Os caras são Elias. É a situação, e quem falou que Deus precisa falar o que ele vai fazer, e por que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer, e por que ele arrebatou Elias, e por que ele arrebatou Enoque? Ele não precisa dar satisfação para nós do que vai fazer. Ele é soberano. Ele fez a regra que Deus fez, ele fez para nós, humanos. Ele não fez para ele. Ele fez uma regra para nós. A hora que ele quiser alterar, ele não quebra a regra, ele altera. E a hora que ele quiser alterar essa regra, ele não altera, ele é soberano para isso. Você entendeu? Por isso que às vezes a pessoa fica assim, porque Jesus fala, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu e tal. É um caos, é uma história longa, né? Isso aí. Mas a pessoa fala assim, fica discutindo esses assuntos, e ele, sem ele se perguntar por que Deus fez aquilo. Porque ele é soberano. Ele é sobre todas as coisas. Ele faz da forma, do jeito que ele quer. Ele acrescentou 15 anos de vida. Você já pensou, rapaz, o profeta vir falar para alguém, põe tua casa em ordem, bichinho, que
como diz o nordestino, ô bichinho, quando tocar assim, ó, tu vai morrer. E depois o profeta nem saiu do quarto, Deus manda o cara voltar do cara. Que confusão, foi confusão isso aí? Não. Misericórdia de Deus, acrescentando a vida de Ezequias na época, e ainda explicando para Ezequias quantos anos queria viver. Olha, volta lá, Isaías, fala para Ezequias que ele vai viver mais 15 anos. E nesses 15 anos, muitas vezes, nós pedimos para Deus fazer algo na nossa vida, e Deus, às vezes, não é a vontade de Deus de fazer aquilo, mas Ele permite que aquilo aconteça, que foi o que aconteceu na vida de Ezequias. Deus permitiu que ele fosse acrescentado 15 anos de vida mais na vida de Ezequias, mas os irmãos sabem a tragédia que ocorreu depois, né? Manassés foi o pior rei que existiu em Israel, né? Se ele tivesse morrido antes, não tinha tido aquela praga lá, né? Mas Deus acrescentou para mostrar como Ele é soberano, Ele faz do jeito dele. Olha, vou acrescentar 15 anos na vida de Ezequias, para Ezequias saber quem sou eu. E a situação foi boa por um lado, mas foi péssima por outro, né? Então, por isso que nós temos que esperar sempre o agir de Deus e nunca achar. Nós somos mestres em falar assim, agora é o fim da... Tem até um ditado aí, é o fim da picada. Não existe fim da picada para Deus. Existe um caminho que é Jesus, que não tem fim. Então não existe fim da picada, existe um caminho que é Jesus. E quando achamos que não tem mais jeito, Deus entra com a solução do problema. Ele resolve e faz justamente como fez com essa mulher. Salvou, curou e honrou, e chamando de filho. E nos honra também, nos chamando de filho. Aí João, no capítulo 1 de Jó, no versículo 12, fala sobre isso. Que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Olha só. Nos deu esse poder de sermos chamados filhos de Deus. Olha, irmãos, isso é honra e tanto, como diz. É mais do que honra, né? Já pensou se ser chamado filho de Deus? Não ser somente chamado de filho de Deus, mas realmente ser filho de Deus através de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que nós temos que todos os dias agradecer a Deus por esse privilégio. Porque, olha, sinceramente, nós éramos condenados. Estávamos condenados ao inferno. E Deus nos resgatou, salvando, curando, libertando. E muitas pessoas às vezes, eu já orei tanto e não fui curado. Eu já orei tanto e Deus não solucionou o meu problema. Sabe por que Deus às vezes não soluciona o problema? Porque se Deus solucionar o problema daquela forma lá, o cabra vai esquecer que foi Deus que fez a obra. E o nome de Deus não vai ser glorificado. Paulo, ele tinha um espinho na carne, não sei de que forma que era esse espinho. Ele disse que era um espinho na carne, né? Ele orou para Jesus tirar aquilo lá. Jesus falou, Paulo, vamos negociar com Paulo. A minha graça te basta, meu filho. Fica na tua, que a minha graça te basta. Irmãos, tem coisas na vida da gente que parece que nunca vai terminar. Um problema, alguma coisa, e a pessoa fala assim, mas eu já orei, já pedi a Deus, e não encontrei, Deus não solucionou o meu problema. Sabe por quê? Porque a graça dele na sua vida, às vezes aquele problema é para você glorificar a Deus. Todo dia você vai lembrar, oh meu Deus, mas esse problema está difícil, mas eu sei que o Senhor um dia vai solucionar. Está difícil, vai tocando o bom. E todo dia você está conversando com Deus, todo dia, aquele problema não é um problema, para Deus não é problema. Se Ele quiser resolver, ele resolve, Ele não vai resolver, justamente para não complicar a situação.
cidadão. O cara, nós, sendo seres humanos, não entendemos essa situação. Achamos que Deus não resolveu porque, Deus esqueceu de mim. Você já pensou Deus esquecer de alguém? Não esquece. A Bíblia diz que até os fios de cabelo nosso é contado, né? Então, como que ele vai esquecer? Não esquece. Mas ele deixa a gente sempre com aquele probleminha, que é para toda hora a pessoa está lembrando. Só Deus mesmo na minha vida. Aí ele continua falando, só Deus na minha vida, só Deus na minha vida, e é só Deus na vida dele. A graça de Deus na vida da pessoa. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos estar já orando e passando a palavra para a nossa irmã Nilce, que vai fazer um... Nilce? Tá, ela... Então, ela vai fazer o uso da palavra, alguma coisa, então nós vamos terminar já, né? Vamos ficar de pé, vamos estar orando e agradecer ao Senhor por esse dia e noite maravilhoso que nós estamos aqui na presença dele, né? Louvando e agradecendo o seu santo nome. O pastor Ailton não se encontra aqui porque ele foi para Belo Horizonte, e Belo Horizonte ele passou na casa da mamãe, se fosse eu também passaria, né? Se eu tivesse minha mamãe, e não sei se vai chegar até terça-feira, não sei, ele não falou nada, mas está por aí. Mas nós estamos aqui glorificando o Senhor. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, exaltamos a Ti, Senhor, pela Tua grandeza, pelo Teu poder, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, pela Tua salvação em nossas vidas, meu Deus. Senhor, peço a Ti, Senhor, nesta noite, que o Senhor esteja em Tuas mãos de poder, Tuas mãos de vitória, sobre toda a Tua igreja, todo o Teu povo, Senhor, abençoando, livrando, Senhor, de todo mal. Porque o Senhor é o Deus de poder, o Deus que está conosco todos os dias, todos os momentos das nossas vidas. É o Senhor que age. Senhor, os problemas das nossas vidas, que muitas vezes não são solucionados, a causa não é nossa mesmo, Senhor. Muitas vezes nós queremos que o Senhor resolva uma situação que não vai ser possível segundo o nosso querer, mas segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, tudo seja solucionado, tudo seja resolvido. Senhor, abençoa grandemente a Tua igreja, dá uma semana abençoada, uma semana de paz, uma noite de sono abençoada na vida de cada um dos Teus servos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa e guarda, livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu vou passar para a irmã Miceia, né? Ela vai estar... Amém. Amém, irmãos? Amém. Neste momento, vamos fazer o sorteio das 2 garrafinhas da Tatuaué que a gente ganhamos para arrecadar um dinheiro para ajudar na construção do lote. Fazer a nossa igreja, né? Onde vamos adorar o nome do Senhor na sede própria nossa. Aleluia. Neste momento a gente vai estar fazendo o sorteio. Quero agradecer cada irmão que nos ajudou, vendendo, comprando. Deus abençoe na vida de vocês. Vamos sortear a primeira garrafinha de 500 ml. Valentina, você pode pegar um papelzinho para mim? Vem cá. O sorteado da garrafinha é Leo, lá da linha 1. Agora você, Luísa, pega o papelzinho para ti. É a garrafinha de 300 ml. Pega o papelzinho para ti. 500
deu aquela suspense assim, tchan, 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 tchan. Olhando pro povo. Será quem vai ser? Elisângela Aprício. Ô, Glória! Vamos fazer em breve, faremos outra rifa para arrecadar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Obrigada, Lu. Só esses dois mesmo. Deus abençoe a cada um de vocês. A irmã vai doar novamente. Vou guardar aqui. Aí, eu leu. Aí eu vou estar ligando para ele amanhã, comunicando. Ele foi o ganhador. Inclusive, ela é meu cliente. Aê! É o